Bom dia, terceiro ano, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós teremos uma aula de Ciências da Natureza. Nós vamos continuar falando sobre as plantas e vocês vão colocar a apostila de vocês, grupo 6, na página 154, ok? Meninos, hoje nós vamos falar sobre as partes das plantas e as suas funções. Na aula passada, eu apresentei para vocês os grupos de plantas e eu disse para vocês que as angiospermas são o grupo mais completo de plantas porque elas contêm flores, frutos e sementes. Hoje a gente vai ver quais são as principais partes de uma planta e para que essas partes servem. Então vamos começar aqui, ó. Em primeiro lugar, nós temos a folha, que realiza o processo de fotossíntese. É esse processo de fotossíntese que faz a planta produzir o alimento que ela precisa para crescer, ok? Nós temos a flor, que está relacionada à reprodução. É a flor que atrai o inseto, a abelha, o passarinho, para fazer a polinização e assim gerar o fruto que vai dar origem à semente, que vai dar origem à nova planta. Nós temos a semente, né, que é a parte responsável pela formação de uma nova planta. Na aula online de ontem, nós plantamos uma sementinha de girassol. Nós temos o caule. O caule, ó, é responsável por sustentar, por segurar a planta. E nós temos o próprio fruto, que a principal função do fruto é proteger a semente. Por quê? Porque essa semente que vai dar origem a uma nova planta. Então, essas são... desculpa, tem aqui também a raiz. A raiz é importante porque ela fica aqui embaixo do solo e ela segura a planta fixa no solo, combinado? Enfim, essas são as 5 partes das plantas. E vocês sabem que as plantas, elas são utilizadas na nossa alimentação. Então, agora, eu vou citar para vocês alguns exemplos de plantas que nós comemos e qual é a parte correspondente dessas plantas. Então, primeiro, vamos lá. Vamos conhecer os tipos de raízes que a gente come. Beterraba, mandioca, batata doce, cenoura. Esse aqui eu acho que é o nabo e esse aqui é o rabanete. A indústria também utiliza raízes, por exemplo, tá vendo essa raiz aqui dessa planta que chama alcaçuz? Ela é utilizada para fazer aquelas gominhas tipo fine, sabe? Aquelas balas que esticam. A indústria pega a raiz, extrai uma substância dessa raiz para poder fazer o doce de alcaçuz, ok? Além das raízes, nós também comemos alguns tipos de caules, né? Como, por exemplo, a cana-de-açúcar, o inhame e a batata. Sabe a batatinha que a gente frita, que é uma delícia? Essa batata, ela é um tipo de caule de uma determinada planta. Olha que interessante. E a indústria? A indústria, ela extrai do caule da seringueira o látex. E o látex ele é utilizado para quê? Para fazer borracha, ok? Continuando, as folhas, né? Nós também nos alimentamos de diversas folhas. A alface que a gente plantou ontem, e eu vi que muitos de vocês têm uma hortinha em casa, almeirão, rúcula, acelga, repolho, espinafre, são exemplos de folhas que nós comemos. E também a indústria, às vezes, utiliza essas folhas para extrair a fibra das folhas e fazer tecido. Olha só que legal. As flores. Nós também comemos flores, não todas, né, meninos? Mas, por exemplo, a couve-flor e o brócolis são exemplos de flores que nós usamos na nossa alimentação. E a indústria, ela também utiliza muitas vezes a essência, o perfume das flores para poder fazer perfumes, né? Hidratantes, shampoo, condicionador e etc. Nós temos também os frutos. Os frutos são os mais conhecidos de nós, né? Então, laranja, goiaba, abacate, pêssego, mamão, vários tipos de frutos que a gente consome e come durante a nossa rotina.
E também nós comemos alguns tipos de sementes, como a semente de abóbora, o feijão, a castanha, ok? Ontem eu fui até o varejão do produtor e eu vi lá agora que eles colocaram umas gôndolas cheias de sementes diversas para quem tem costume de se alimentar da semente. Por quê? Porque a semente ela é muito nutritiva e pouco calórica. Então, para quem faz dieta, é uma boa opção de alimento. Continuando. Exercício de número 1. Identifique a parte da planta representada nas imagens aqui e descreva qual que é a sua função. Então, aqui nós temos a flor, o caule, a folha. Nesse exercício aqui, meninos, vocês vão considerar a semente do abacate. E nesse exercício aqui, vocês vão considerar o fruto da uva. Então, aqui é semente, aqui é fruto. E a raiz. O que você vai fazer nesse exercício? Você vai escrever aqui, ó, flor. Para que serve a flor? Se você lembrar do que a tia Letícia falou, você vai escrever. Se você não se lembrar, você vai vir aqui e vai copiar desse quadro. Aqui nós temos a função da flor, da folha, do fruto, do caule, da semente e da raiz. Tudo que você precisa saber para resolver o exercício de número 1, combinado? Em seguida, agora, vocês vão fazer o exercício de número 2. Prestem bastante atenção. Rosa, violeta, jasmim são algumas plantas muito utilizadas na fabricação de perfume. Já a camomila e a alcachofra podem ser úteis para a nossa saúde, né? Para fazer chás e remédios. Essas imagens que eu mostrei, essas partes das plantas que eu acabei de mostrar, o que são elas? Raiz, caule, fruto ou flor? Marca um xizinho na resposta correta, ok? Próximo. Você sabia que o arroz que a gente come todo dia é a semente de um tipo de grama? Olha só que interessante. Então, aqui nós temos uma plantação de arroz e você percebe que a planta é um tipo de grama. E aqui nós temos a sementinha dessa grama, que é o arroz branco que a gente come todo dia no almoço. E agora, para fazer esse exercício aqui, você pode conversar com a mamãe, com o papai, ou você pode fazer sozinho. Você vai escrever aqui para a tia Letícia 2 raízes que você come na sua casa, 2 tipos de raízes que você come na sua casa. Vai escrever 2 tipos de caule que você come na sua casa, 2 tipos de folha, 2 tipos de flor, 2 tipos de fruto e 2 tipos de sementes. Mesmo que você não goste de comer, é para você escrever, combinado? Se você não se lembrar o que é raiz, caule, folha, flor ou fruto ou semente que a gente come, é só você olhar aqui nessa explicação que a tia Letícia deu, combinado? Continuando, meninos. Como nascem as plantas? Vocês já sabem como que nascem as plantas, né? Ontem na aula online a tia Letícia contou para vocês, mas hoje eu vou falar mais um pouquinho. As plantas nascem através da germinação das sementes. E eu contei para vocês que para uma sementinha germinar, precisa de algo muito importante. E esse algo muito importante é a água, né? Falar nisso, vocês já colocaram água na sementinha de girassol de vocês? Sim ou não? Então, a germinação da semente só acontece na presença de água, ok? Então, aqui nós temos uma sementinha de tomate que foi plantada, e aí ela germinou, nasceu, cresceu, se desenvolveu, até gerar novos frutos, né? Que são tomates, né? Olha que legal. Eu expliquei também para vocês na aula de ontem que não só pela semente que nasce uma planta. Às vezes a gente pode fazer uma nova planta através de uma mudinha, né? Que é um pedacinho da planta que a gente vai plantar, cultivar e ela vai crescer.
E para que essa planta cresça muito saudável, ela precisa de água? Precisa. Mas como ela já germinou, ela também precisa muito da luz do sol. As plantas não crescem se não houver a presença da luz do sol, ok, meninos? Aqui nós temos, olha, na natureza, as sementes são espalhadas por agentes, como o vento e os animais. Já na agricultura, elas são plantadas pelas pessoas ou pelas máquinas. Olha só que interessante. Aqui alguns tipos de semente: o pinhão, o amendoim e o chocolate, ele é produzido a partir de sementes de cacau. Sabia disso? Olha só, aqui nós temos um fruto de cacau, aqui dentro nós temos a polpa com a semente e é disso daqui que se faz o chocolate. Agora vocês vão fazer o exercício número 1 da página 165. Eu vou explicar para vocês. Quando a gotinha tiver azul, significa que colocou água. Quando o solzinho tiver amarelo, significa que colocou luz. Se tiver sem cor, sem água e sem luz. Então vamos ver. Essa sementinha aqui, ela ficou sem água e sem luz. Ela não germinou, ela não nasceu. Essa sementinha aqui, ela ficou somente com luz, água não. Ela não germinou, ela não nasceu. Essa sementinha aqui, ela ficou com água, mas sem luz. Ela germinou, mas cresceu pouquinho, né? E essa sementinha aqui foi colocada água e foi exposta à luz. Ela germinou e cresceu bastante. Então, eu falei para vocês agora e ontem que as sementes, elas precisam de uma coisa para germinar, para nascer, e de outra para crescer, ok? O experimento demonstra que o fator responsável pela germinação. O que é a germinação? Terceiro ano. A germinação é o nascimento. Qual é o elemento que a planta precisa para germinar, para nascer? Eu falei aqui e está grifado aqui. Você vai descobrir qual é esse elemento e vai marcar um xizinho para a tia Letícia, ok? Ontem também, para quem perdeu a aula online de ontem, a tia Letícia passou o exercício de número 2, que é uma história indígena sobre como surgiram as sementes, e eu pedi para fazer o desenho dessa história. Então, quem ainda não mandou essa foto vai ter que mandar. Quem já mandou, tudo bem, não precisa mandar de novo, eu já vi e já corrigi, tá bom? E agora, assim que vocês terminarem as atividades de vocês, vocês vão mandar as fotos dessas páginas para que a tia Letícia possa fazer a correção, combinado, meninos? Um beijo para vocês e até segunda-feira.